A nossa claquete. Estamos começando, então, mais um episódio aqui do nosso UCAcast. Dessa vez como um serviço público, né, praticamente. Estamos aqui com o Calil, contador aqui, que vai nos auxiliar nessa desmistificação, né, nesse mitos e verdades, essa coisa do imposto de renda. Porque tem gente que faz sozinho, tem outros que contrata, mas é preciso saber o que a gente coloca, o que não coloca, e todo mundo tem dúvidas sobre isso todos os anos. Também estou aqui com a Evelyn, da nossa equipe, nossa coordenadora da área. Então, vamos começar com esse negócio. Parece, eu ouvi, eu não sei, eu não entendo, tá? Eu ouvi que teve algumas mudanças para 2022. São mudanças grandes ou são coisas simples, Calil? São mudanças, considero pequenas. Tá. Né? Eu acho que a principal delas, que eu me lembro, é em relação à declaração de bens. Tá. Mas, assim, é bem intuitivo, né? Mais porque, operacional, assim, né? Nada... porque anteriormente os bens eram relacionados praticamente numa lista única, né? E hoje ele está setorizado, né? Móveis, é moto, é carro, né? Moto e carro não muda, mas são coisas bem... Você vai colocar no lugar. Vai colocar, só criou grupos, né? Então não tem muitos detalhes maiores nisso daí. Isso é mudança, acho que eu vi até agora, a principal, eu não pesquisei muito sobre isso, mas nada relevante, nada importante. Vai mudar a vida de alguém? Não, tem uma coisa importante, sim. Além desse item aí, dentro da própria declaração de bens, anteriormente você, para declarar o rendimento, você tinha que ir lá no espaço do rendimento, né? Rendimento isento, exclusivamente na fonte. Hoje não. Na mesma tela que você declara o bens, você já declara o rendimento. Então ficou muito melhor, né? Para evoluir, né? Tudo legal. Que tem isso daí normalmente é para evoluir, para facilitar os processos. Né? Então, essas mudanças são só na hora de lançar a declaração. Sim. Abrir o sistema e ver lá que mudou Sim, isso a forma de preencher. É o mais relevante que eu vi até agora. Posso lembrar alguma coisa, mas acho que foi isso. E isso, assim, quais são, entrando um pouquinho já nessa questão, o que acontece com a maioria das pessoas que vão procurar vocês para auxiliar numa declaração, né? Porque muitas pessoas tentam fazer sozinhos, né? E fazem durante algum tempo. De repente, essa pessoa fala assim, estou com uma dúvida, preciso procurar alguém. Como que essas pessoas chegam até vocês? Quais são essas maiores dúvidas? Chico, cada escritório, né, tem seu perfil, né? Eu digo que o meu escritório, particularmente, a gente trabalha muito com pouco público externo, e mais com o nosso público interno. Quem que é o público interno? Nossos próprios clientes ativos na sua carteira ali da nossa carteira ali das empresas, né? Mas, lógico que nós temos os clientes fixos, praticamente de imposto de renda, aqueles que todo ano batem na nossa porta, né? Profissionais liberais, próprios empregados, né? Que tem, e aí tem, né, uma massa aí, né? Não é incomum eu fazer a declaração de um empresário que é cliente do outro escritório, ou vice-versa. Essas coisas acontecem por amarrações, às vezes, por continuidade, esse tipo de coisa. Mas, assim, o que é mais temerário nisso? A pessoa fazer sozinho tem algum problema? Eu tenho menos medo de quem faz sozinho, porque eu imagino que quem faz sozinho, ele olhando para ele fazer uma coisa dele, olhando com um olhar clínico dele, ele vai tentar fazer o melhor. E vai ter que pesquisar, vai ter que se aprofundar um pouquinho. Eu imagino que ele vai ter que fazer o melhor. E tem situações bem simplórias e situações mais complexas, né? O que me causa mais medo é você entregar para pessoas que não sejam habilitadas e que se propõem a fazer, né? Sabe aquela história? Eu trabalho aquela história. Eu trabalho numa empresa tal, né? E eu sou do escritório, e aí tem toda a massa lá dos trabalhadores, tal, não sei o que e tal. E aí tem um monte de gente que quer fazer. Aí o cara se propõe a fazer por um valor bem baixo e sai fazendo para todo mundo, e aí os problemas... eu fiz a minha mesmo, deu certo, deixa eu fazer a sua também. E aí pega as 10, 20 pra fazer. E tem duas situações. Às vezes o cara cobra muito pouco, às vezes nem cobra, tá? Puxa. Não cobra e dá um estrago, né? Porque o problema fica, sei lá, que ficou parecer tão barato. A dívida fica para você. Fica uma coisa bem complicada. Mas, assim, no geral, quando a pessoa te procura é porque ela está com problema. Né? Eu estava até comentando um pouco antes, né? Uma pessoa me procurou esses dias, simplesmente porque eu atendi bem ela num determinado momento que ela pediu uma ajuda, ela veio
que ela sentiu confiança. Às vezes a pessoa vem porque aconteceu um fato que deixou ela preocupada e ela precisou da ajuda do contador. Normalmente, assim, venda de imóveis, no caso, é muito comum no caso do espólio, quando morre alguém, esse tipo de coisa, necessitar de um contador. Então a pessoa vem. O problema todo é que às vezes você... e aí eu digo que a figura do contador é muito importante em muitos cenários. E às vezes o contador é deixado de lado e a pessoa busca, por exemplo, advogado e não busca o contador, né? E tem coisas que o contador sabe que o advogado não sabe, né? Então é bom esse conjunto, essa harmonia. Tanto que hoje eu defendo muito isso. Eu vou dizer assim, eu fui muito reticente lá atrás, né? Mas hoje meus amigos advogados, assim, eu não vivo sem eles do lado. Como eles também, eu sinto que eles também querem o contador do lado para ter uma segurança maior. Cada um na sua especialidade, né? Eu acho que ninguém substitui o outro. Você pode até saber um pouco do outro, o outro saber um pouco de você, mas o conteúdo, né, da essência de todo o envolvimento técnico que tem, de conhecimento e de experiência, né, cada um tem a sua, né? Então, e a declaração, ela é uma coisa pequena perto do que é tudo isso, né? Que a pessoa se preocupa com o preenchimento da declaração, né? Sim. E não é só isso. É difícil, assim, eu tô até com medo aqui não é de me estender, é de Não, entrar em searas e a gente vontade. bagunçar, mas como falou que é coisa... Não, fica à vontade. Fica à vontade, né? né? Em casa. Quando eu comecei a comentar a conversa do contador com Com o advogado e com a família, no caso, no falecimento, as coisas. Tem diversas formas de você conceber uma finalização de um inventário, né, para gerar menos imposto futuro. Entendeu? Então, existem situações que, tecnicamente, usando a boa técnica, você consegue reduzir um problemão de venda lá na frente, né? Problemas, assim, enormes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou no papel dos leigos aqui assistindo. Você vai dar um exemplo. Por exemplo, existem bens muito antigos que estão praticamente com isenção. Vamos pensar coisa grande. Vamos pensar uma fazenda. Então, uma fazenda está declarada lá no imposto de renda da pessoa apenas por 50 mil reais. Ela vem de um passado tão grande que se a pessoa vendesse hoje, ela não pagaria nada de imposto. Né? E ela vale 4 milhões de reais. Né? Se você transferir essa fazenda pelo valor de 50 mil para os herdeiros, quando o herdeiro vender por 4 milhões, pronto, ele vai pagar sobre tudo essa diferença. Capital que eles vão né? fazer gigantesco. De 50 mil para 4 milhões. Toda essa diferença. Você imagina o estrago. Em cima dessa diferença. Sendo que praticamente estava isento esses 4 milhões, porque esse era um bem muito antigo, que vinha lá de 20, 30 anos. Então, o que acontece? Se você pega esse bem e na hora da doação você atribui o valor dele pelos 4 milhões, você vai pagar um ITCMD. Mas que o ITCMD é 4%. Bem mais barato. Então, você pagou por 4% e deixou de pagar por 15% lá na frente. Entendi. Entendeu? Então, assim, essas coisas são coisas que, se você fizer bem feito, né? Então, você já passaria agora no valor real. Na hora de fazer a transição do Entendi. inventário, você já atualiza o bem. Entendi. Né? Em muitos casos, isso é legal. Tem momentos que eu falei de isenção, 100% de isenção. Poderia não ser 100% de isenção, mas ser uma isenção significativa que o passo futuro, né, fosse uma tendência de venda. Você imagina uma família que tem um bem de grande porte, como seria uma fazenda, que a tendência é que ela venda realmente a fazenda para repartir. Né? Então, assim, essas coisas que eu falo. A União, e aí vai descontar 15% de cada um desses que repartiu. Se fosse fazer da maneira errada, né? Da maneira certa, você pagou os 4% ali e resolveu a vida. Depois né? não vai ter esse problema. Então, assim, igual essa situação, tem outras inúmeras que eu não estou lembrando aqui, mas tem outras situações deu pra gente que vale a pena. Tem mil coisas, sabe, gente? Assim, no ganho de capital, a questão do único bem, as isenções, né? Vou falar um pouco disso. Né? Manda lá. Por exemplo, se você efetuar vendas de bens de pequeno valor, o que é bem de pequeno valor? Uma moto é um bem de pequeno valor. Até quanto, mais ou menos? Até 35 mil. 35 bens mil. até 35 mil. Ações. Esse é um valor importante, porque a gente sabe que é bem de pequeno valor, até 35 mil.
Ações, até 20. Ações até 20. Isso. Então, se você tem essas vendas, elas não te impactam tanto, né? Porém, as vendas de valor superior, aí a gente começa a ter outras regras, né? Imagina o seguinte cenário. Eu tenho só um imóvel. Meu imóvel na minha declaração está 100 mil. É a sua casa que você mora. É a casa que eu moro. E aí, ela vale 400. Se você, olha que loucura isso. Se você vender a sua casa e depois buscar um novo imóvel, você vai ter isenção por 400 mil. Agora, se você Compra um outro antes. compra o imóvel antes, seja da forma que for, você já não tem um único imóvel, você já tem outro imóvel. Já tem 2. E aí você não vai ter isenção. Então, assim... Mas isso em quanto tempo? Isso é imediato. É imediato. Porque, por exemplo, Nossa. eu fui lá e passei uma escritura de um bem por R$1 milhão que eu comprei. Olha como que era a jogada. R$1 milhão eu comprei esse bem. Eu financiei ele, eu passei todo o financiamento e tal. Eu tinha uma outra reserva. Eu dei lá 200 mil de entrada e comprei esse bem. Eu tenho um bem aqui, né? Aí, aquele outro bem, eu quero vender ele, sim, para quitar ele aqui. Uma parte dele. Como eu fiz isso posteriormente, eu não tenho a isenção dos 400 mil. E tinha outra situação favorável? Tinha. Qual que era a outra situação favorável? Imagina que eu vendi aqui antes, peguei o bem, vendi, e depois eu tenho 180 dias, independente dos 400, tá? Podia ser 600 aqui. Eu vendi por 600, imagina que esse bem estava só por 100, eu teria que pagar sobre 500. A conta não é bem assim, porque tem um sistema para fazer, é um pouco diferente, mas eu tinha um bem por 500, ele valia só 100 na minha declaração, eu ia ter que pagar sobre 500 mil, né? 600 menos 100, 500 mil, eu ia pagar os 15%. Eu estava no exemplo do 500. Eu falei 500, eu me confundi aqui nos números. Não, Mas não assim, se eu pegar... 500 é a diferença que você teria que pagar referente a isso. Tá. Se eu pegar esses 600 mil e durante 180 dias eu investir na compra de um outro imóvel residencial, isso é para residencial, tá? Você empatou no novo imóvel. Valeu, não pagou nada. Ficou zero. Zerou. Você não tem que pagar os 15% da diferença. Não Porque tem que pagar. entende que é o único Continua imóvel, sendo- né? Mas não só por ser o único imóvel. Nesse caso, não é por ser o único imóvel. Tá. Você poderia ter 2, 3. Nesse caso, sim. Se Olha, você aplicar sim. no outro, pode ter. Entendi. Essa regra do único imóvel é para aquele valor de até 440 mil. Até 440. Mas essa outra regra é uma regra que era a famosa MP do Bem, que foi criada lá atrás, né? Que o intuito na época era fomentar a construção civil no momento de crise, eu não lembro bem quando foi, e isso perdura até hoje. Então, eu vendo um imóvel e aplico no outro imóvel. Que legal. Isso, inclusive, tem até umas decisões aí, porque tinha uma dúvida em relação aos imóveis na planta. Então, se tiver aquele imóvel na planta, mesmo que... Porque tinha uma questão assim, o imóvel na planta não existe ainda, porque ele não tem um registro, ele está em construção. Sim. Mas no caso do imóvel na planta, já tem também decisões que se você investiu e pegou o dinheiro e comprei o imóvel, está resolvido também. Olha. Tá? Então, essas coisas são importantes saber. Muito, São importantes muito saber. importantes. Né? Você imagina alguém leigo querendo fazer um ganho de capital e jogando Não, e pagando não. coisa que não deve. Então, né? o leigo, para ele fazer a declaração dele, ele tem que estar com as coisas tudo certinho, não pode ter tido nada diferente no ano dele. Aí ele consegue. Seria assim? Ou um cara muito estudioso. Ou Mas um cara... mesmo estudioso não ia saber disso aí. Não, eu acho assim, um cara com muito relacionamento, porque ele vai pensando aqui, pensando ali. Inclusive, uma pessoa veio aqui esses dias no escritório, eu acho que deu certo, já porque ele não me ligou para falar que deu errado, né? Com um problema de malha fina, né? Porque ele falou com uma outra pessoa, realmente ele falou, a declaração dele era uma coisa um pouquinho confusa, que realmente, como que a gente resolveu o problema dele? Justamente olhando para a DIRF e entendendo o que aconteceu. Uma outra coisa dificílima, gente, aí não tem contador que consiga ser perfeito nisso. Aí já não tem contador, não tem ninguém para fazer isso certo. Isso daí a gente costuma falar que é uma sorte, é uma loteria. Infelizmente, porque não tem uma forma de informar perfeita. É a questão de ações judiciais. E ações trabalhistas
é um enxovalhar de problemas para cair na malha. Porque as informações, elas são muito complexas, elas não são claras. Se dos processos judiciais. Isso. Se a empresa X fosse obrigada, até por um meio judicial, dentro do processo mesmo, informar como se fosse uma DIRF especial, informar quanto que ele pagou, quanto ele reteve, quanto... porque nas ações trabalhistas existe uma figura que chama RRA, recebimento recebido acumuladamente. Por quê? Quando você entra com uma ação trabalhista, você entra por um período grande. Então, imagina você já não recebeu da empresa, já aconteceu N coisas, aí de repente alguém junta tudo aquilo lá e te tributa de uma vez só. Pô, você vai ser mais penalizado, é injusto. Aí se criou. Aí o que eles fazem? Eles pegam praticamente, quantos períodos? Então, tantos períodos, faz uma média, aí vê se tem algum imposto retido ou não, né? E aí você declara. Só que no meio disso tem juros, tem variação, tem coisa que é tributada que não, tem parte das indenizações que são tributadas, verbas indenizadas ou não. Então é muito complexo. Então eu aconselho assim, se você está metido nisso, procura um profissional que ainda vai ser pouco. Porque o profissional vai fazer, ele vai tentar fazer o melhor, mas mais que isso, ele vai acompanhar a tua vida, porque na hora que der o problema, ele vai estar lá para te salvar e tentar organizar. Não é fácil. Eu digo que não é fácil, acho que não tem ninguém para falar que é fácil e desmentir que você consiga resolver. Você tem que ficar debruçado. Eu tive um caso ano passado, uma pessoa que trabalhava no Banco Itaú, né, teve uma ação trabalhista, uma coisa desse tipo, de você punido pelo Banco Itaú. É perigoso. Mas não faz mal. Então, eu trabalhava no banco X. Um banco tal. Mas assim, mas assim, não teve nada com o banco. O banco pagou e o escritório de advocacia que montou todo o resumo. Poxa vida, eu falei, eu nunca vi um negócio tão perfeito na vida. Tão perfeito. Eu falei, tá lindo, ele aqui tá maravilhoso. Pela primeira vez na vida, eu vou fazer uma declaração que não vai voltar. Com ação trabalhista que vai passar limpo. Vai passar limpo. Esquece. Voltou. Voltou e o pior é que agora eu tô ali com aquilo na mão e fica assim, né? Não é tão grave. Não dá pra comemorar essa hora. Não dá pra comemorar. Então, assim, olha, já tive... É muito esquisito. É muito esquisito porque até é muita informação. Sim. A informação que a própria Receita tem não é perfeita. Não tem uma informação clara. Então, existe essa dificuldade. Bom, a Evelyn, ela separou umas perguntas aí pra nós, de uns alunos. Vixe, mas... Eu não sei o que vem, hein? Você se prepara e toma água. Mas não faz mal, não. Depois eu tenho uma pergunta também. Viu? Se der tudo errado, eu falo que eu mando um e-mail pra pessoa. Não, depois o professor passa, né, o Calil passa pra gente, a gente repassa pro aluno. Olha lá, pode ler pra ele. Uma vez isento, você nunca mais precisará declarar imposto de renda? Não, isso não. Na verdade... Só vale pro ano. Só vale pro ano. Isso. Cada ano você tem que olhar. Cada ano é um ano. E também uma outra figura, né? Todo mundo lembra lá atrás, até hoje ficou esse estigma, né? A famosa declaração de isento. Não existe declaração de isento. Tem gente que pergunta até hoje. Você não declara. Não precisa declarar. É porque lá atrás... Antes era obrigatório. Você não tem o limite para... Não atende o perfil para declarar. Você tinha que fazer uma declaração falando que você não tem. Isso, assim, Receita, eu sou isento. Eu sou isento, Hoje não precisa mais. Hoje não precisa. A Receita já entende. Quem não declarou é isento. Olha, ela entende. A não ser que ela pegue alguma coisa. A não ser que caia na malha. A não ser que você tenha alguma coisa que você esqueceu lá de declarar. Mas assim, então você tem que olhar para cada ano. Tá. Eu estou isento, eu posso entregar a declaração? Pode. Eu estou isento, eu posso entregar a declaração em qualquer momento? Sim, pode. Você não tem multa, você não tem nada. Não tem o prazo como todos os outros aqui. Não tem. Outra coisa, eu estou isento, tinha um imposto a restituir, eu posso entregar em qualquer momento? Eu vou ter multa? Não vai ter multa. Tem uma coisa que o pessoal do MEI acaba declarando, acaba sendo isento, mas acaba declarando. Olha lá. Tinha que ser uma pergunta dessa. Desculpe. Não, pode falar. Quem mandou? Ela é entendida do negócio. Eu não ia perguntar isso nunca. Porque tem o percentual do MEI que acaba entrando na parte de isenção. Então não precisaria declarar. Mas aí tem pessoas que entregam para comprovar a renda. Né? Então não seria obrigatório entregar, mas entrega só para comprovar a renda. Isso eu acho que é importante. Sim. Então vamos lá.
Vamos pegar o MEI, né? O MEI legítimo. Sim. Eu vou falar o MEI legítimo, aquele sério. Como é que é o MEI legítimo? Tem gente que tem lugar que você entra, tem 8 MEI num lugar só. Eu não vou falar onde, mas é mesmo? Deixa aqui. Não, tem. Tem muita coisa. Infelizmente, o MEI, assim, eu falo assim, é pena que no Brasil muita coisa que é feita pro bem vira coisa que não é tanto pro bem, né? Por exemplo, mas vamos falar do bem, né? O bem é o cara que é uma... Não, eu fiquei curioso. Do MEI que não é legítimo. O MEI que não é legítimo é você ter um bar, né? Que tem 8 freezer abertos lá, tem 8 funcionários lá, e aquilo é um MEI. Como que pode ser? Primeiro que o MEI só pode ter um funcionário. Perfeito. Segundo que só pelo bater o olho você fala, pô, esse cara não fatura 6 mil por mês, 6.700 por mês, né? Então, isso é os ilegítimos da vida, que tem bastante. Não, é importante a gente falar, porque às vezes tem pessoas que estão falando, será que eu posso ser MEI? Será que eu não posso? Eu sei que não é um assunto nosso aqui, mas... A gente traz outro dia. Vamos falar sobre isso, né? É verdade. Mas assim, na verdade eu fui o rei do MEI, né? Até porque... Não, vou te explicar antes do rei do MEI, né? Primeiro que eu sempre tentei no nosso escritório, né? Eu acho que a grande massa de escritório também faz a mesma coisa. A gente tenta atender da mesma forma, mesmo que gratuitamente no primeiro momento. Nós, enquanto contadores, empresários contábeis, por uma força de uma legislação lá de trás, quando a gente foi enquadrado no Simples Nacional, qual que era a contrapartida? Era que a gente atendesse o primeiro ano do MEI. Então, nós temos que fazer a abertura do MEI e acompanhar o MEI até a entrega da primeira declaração. Então, nós estamos aqui no mês gratuita. Nós estamos aqui no mês de março, né? A declaração nós vamos entregar no ano que vem. Então, nesse período, eu faço não só a Constituição, como faço a abertura. E no meu caso específico, eu dou acompanhamento. Se ele tiver alguma dúvida, eu não me furto a ajudar a pessoa. Né? Um ano e tem direito grátis. A não ser, a única diferença, até porque senão já alguém ouve o negócio desse, acompanhar dos contadores. A exceção a isso no primeiro ano é se você tiver empregado. Porque como se estiver empregado, aí já é um serviço diferenciado. Tem as declarações a mais tem. Se for só você. Beleza. Se for só você. Então vamos falar do MEI legítimo, né? Vamos falar do então certo. Nós temos lá uma cabeleireira, né? Que ela tem lá na casa dela, um quartinho, e ela trabalha como MEI ali. E como MEI, ela vai lá, ela não é obrigada a emitir a nota, mas ela pode emitir a nota, né? Mas vamos imaginar que ela não emite. Que ninguém emitiu nota nenhuma. Mas independente de emitir, tá? Os controles são controles simplórios. Então ela tem o caderninho dela e ela marca cada dia que ela recebeu. Vamos pensar uma pessoa organizada, coisa parecida. E aí no mês lá, ela faturou 6, no outro ela faturou 7. Importante que não passe dos 81. No outro mas 3, vamos imaginar, né? O mês ela foi embora para passear na praia, aí ela pegou tal, coisa assim. Essa pessoa, ela tem um ganho. Se ela trabalha na casa dela e ela coisa... Normalmente, se ela conseguir chegar ela vai ter um ganho líquido na mão dela na casa de 5 mil reais por mês, né? Se for nesse jeito que eu falei, considerando que os produtos são poucos, que ela corta cadeira... Tá em casa mesmo. Tá em casa, não tem custos maiores. Então vai sobrar uma grana para ela. Pô, mas aquela casa que ela mora é uma casa de aluguel, né? Ela quer ter a casa dela. Como que ela comprova a renda? É onde ela... Entendi. A Evelyn falou, é a maneira de você fazer. Eu sou obrigado. Normalmente ninguém enxergaria essa MEI. Ninguém vai enxergar. Mas ela pode, sim. Para ela é interessante que faça a declaração. Mas vamos imaginar esse exemplo, né? Me ajuda a fazer conta. Esse exemplo dos 5 mil. Vamos imaginar que 5 mil é uma coisa que ela tira todo mês, é sagrado para ela. Ela tem até a continha dela do banco da MEI dela, mas 5 mil ela consegue todo mês tirar os 5 mil. Ela tirou quanto? 5 mil vezes 12, ela tirou 60 mil. Tá? Se ela tem uma contabilidade, né, que seria difícil ela ter, né? Como que ela trabalharia? Ela teria que ter um contador para fazer uma contabilidade, toda uma coisa, ela não vai ter. Mas como ela não tem, então vamos pegar aquele faturamento que ela tinha, que vamos imaginar que fosse 70 mil, e sobre os 70 sobrou 60, vamos pensar assim. Dos 70 mil, você vai calcular os 32%, que é a base da presunção de lucro, né? Agora eu já me perdi, né? Porque 70 vezes 32, eu não sei quanto dá. Vai dar uns 20 e poucos mil. É isso daí, é essa conta. É essa conta. 32%. Você faz aí na calculadora. Esse 32% se considera isento. Tá? A diferença dos 60 mil para os 32, ela vai jogar no tributado e vai tributar. Então ela vai pagar um pouquinho de imposto, porém, olha bem,
ela vai pagar um pouco de imposto, que não é muito nesse caso, seria bem pouco. Por outro lado, ela comprovou 5 mil de renda, e 5 mil de renda pode, na hora que ela pegar e apresentar aquilo no banco, que ela tem aquela renda, que ela pagou aquele imposto, e que a vida dela vai abrir é formal, portas. vai abrir portas para ela. Empréstimos, créditos, por empréstimo de uma casa, financiamento de uma casa, essas coisas, né? Então, basicamente é isso, né? Eu já nem sei, que nós já fizemos um monte de perguntas aqui. Né? Não, ele já falou do meio, ele já virou um tendel. Tirei do meio. Mas foi legal, foi legal. É importante, porque hoje é um negócio que muita gente tem. Ah lá, quem é isento de imposto de renda tem investimentos de até 20 mil. Precisa declarar? E se ele vendeu as ações, como que é o processo de investimento? Então tem isento porque não tem renda comprovada retida? Nesse caso específico, vamos pensar assim. O fato de eu ter investimento até 20 mil, você poderia ter o corte. Quem é obrigado a entregar a declaração? Né? A gente não fez essa pergunta que é clássica, né? Verdade. Mas assim, nós falamos de isento, aí não falamos quanto assim, que é. Toda vez eu tenho que ler isso. Né? 28 mil, né? 28.559,50. Decorei de verde. Sem chance de eu decorar isso. Eu já estava até procurando aqui, porque eu não sei. Esse é uma regra. Rendimento tributado a partir, né, de 28 mil, esse número que ela falou aí. No ano. Isso. Então dá 2 mil e pouco por mês. Aí, outra opção. É só dividir por 12. Outra opção, rendimentos isentos a partir de 40 mil. Né? 40 mil rendimento isento. O que é rendimento isento? Doação, por exemplo, é um rendimento isento. Né? Você recebeu em doação e rendimento de poupança e essas coisas que são isentas. Outro item, aí que responde um pouco dessa pergunta. Você ter bens superiores a 300 mil. De 300 mil para cima. Por mais que você não tenha tido rendimento no ano, você tem que declarar. Eu tenho uma casa que eu recebi de doação e que vale 300 mil. Supostamente você tem que entregar por conta daquela casa. Entendi. Mesmo que você não tivesse rendimento algum, você teria que fazer aquela declaração por conta disso daí, né? Então, aquela pergunta que ela fala, quem é isento de IR e tem investimento até 20 mil, na verdade, não é nem questão de ser isento de IR, né? Talvez ela quis dizer... Porque não tem a receita, não tem a receita para declarar. Na verdade, esse 20 mil não obrigaria ela a fazer declaração. Quanto à venda de ações, né? O que acontece? Se eu tiver venda de ações, aí ela falou só de 20 mil. Se eu tiver venda de ações superiores a 20 mil, imagina assim, que eu tinha lá aqueles... Não vamos falar que ela tinha uns 300 mil, né? Porque o 300 ia obrigar a fazer declaração. Mas vamos imaginar que ela tinha 250 mil em ações. Teoricamente, só pelo fato dela ter ações, não obrigaria. Mas se ela tivesse só as 250 mil ações. E mais nada. E mais nada. Não tinha carro, não tinha moto, casa, chegou no final de 2020, ela tinha já 250 mil, ela não mexeu, ela não fez nada. Supostamente, não precisaria entregar a declaração. Porém, lá no meio desse bolo aí, ela vendeu 20 mil de ações no mês, 20 mil de ações no outro e 80 mil no outro. 120 mil. Não, mas o problema não está ali. Os 20 mil, que nem eu falei lá atrás, é bem de pequeno valor, não iria ser tributado, ia ser isento o rendimento. Essas duas vendinhas de 20 não... Ia ser rendimento isento, não seria esse o problema. O problema estava na outra. De 80. Que a outra provavelmente deixou um ganho, e quando deixou um ganho, você é obrigado a apresentar pelo ganho que você apresenta da renda variável que você teve ali, você seria obrigado a apresentar. Até porque isso daí vai ser apontado. Tem uma retenção que existe na venda de ações, né? Que a gente chama de dedo duro, né? Eles retêm um valor desse tamanho, mas aponta ali e fala, opa, esse cara vendeu. Teve comércio nisso. E isso, gente, hoje, vocês não têm noção da quantidade de moçada, de gente nova que investe em ações. Sim. E aí muitas declarações começam a ser necessárias ser feitas por conta da venda de ações. E isso você está falando de ações nacionais. E quando tem o mercado internacional? Sim, também tem. A mesma coisa? Se você investir fora do país. Isso, fora do país. Sim, aí tem todas umas regras, né? Inclusive de quando você realiza aquilo, quando você paga. Porque tem muita gente aplicando em corretoras na Inglaterra. Tem gente... Não sei não onde. Aí eu tenho um cliente especialista nessa hora, que eu não sei nem falar o termo do que ele vende, mas é venda de moeda estrangeira. Sim. Entendeu? É uma aplicação bem complexa, não é qualquer um que faz.
né? Mas é uma coisa que acontece. Mas aí, quando você realiza, você tem que paga o imposto normalmente, certo? Você mora no Brasil, você tem que pagar. Tem que declarar. Vem para o Brasil, né? E se você não trouxer? Não, nesse caso. Ué? Não, nesse caso. Mas é porque é pelo CPF, né? Tá nesse caso. Mas tá lá o dinheiro. Não, o dinheiro tá lá. Mas nesse caso independe. Se você realizou, se você trouxe para sua conta, né, mesmo fora do país, caberia pagar. Aí você já me. Aí a gente tem que pesquisar. Eu estou sem universitário para ajudar nessa hora. Mas pelo que se você tem uma conta lá fora, né? Uma coisa é aplicação, outra coisa é ter uma conta. Eu entendo que se você realizou a aplicação, mesmo estando fora o dinheiro, você teria que pagar sim. Né? Até porque aquele dinheiro que quando você trouxer tá limpo já, né? Porque aí já tá pago. Entendi. Porque senão, quando retornasse, você teria que... Essa regra a gente faz... O dinheiro entra no Brasil, aí tem que... Na verdade, gente, assim, quando você for brincar com essa história de... Eu vou ser muito sincero e sou muito honesto nisso. Essa parte, tudo que envolve recursos de fora, esse tipo de coisa... Eu nunca vou dizer que eu sou especialista, porque eu tenho uma amiga que entende bem disso, uma outra contadora, que eu falo assim, vai filha, cuida aí, porque essa parte eu não domino 100% não, e nem me aventuro. Aí também tem a questão da implicação da moeda, né, a valorização da moeda. Quem mora aqui tem que ser tributado aqui, então tem uma regra. Mas quem mora fora, tem uma série de regras que são muito mais complexas, né? Eu já ia ir para um outro tipo de pergunta. Não, falando nisso. Por que os caras têm dinheiro na Suíça? Por que tem nas ilhas? Não sei o quê. Eu não sei se tem a ver com isso aí. O cara quer complicar a minha vida. Não, aí você chama o delegado da Receita aqui. Então, aí ele vai responder. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Então vamos para um caso mais comum aí. Nos supermercados, farmácias, outros lugares de compra, nós temos a opção de fornecer ou não o nosso CPF. Aquele famoso, quer o CPF na nota? Quer o CPF na nota? Eu sempre falo não. Não sei por quê. Então, você aprendeu a falar não. Assim, não sei se faz não porque você está com preguiça de falar o CPF, né? Porque você... Vou falar aqui, né? Suposição, né? Eu penso que você não tenha problema nenhum de falar o seu CPF. Né? Não tem. Eu falo aqui pra vocês. Isso, não fala não que vai dar pior. É assim, colocar o CPF na nota, até agora, eu não conheço ninguém que eu me lembre, que foi fiscalizado por conta disso. Então esse é o medo que as pessoas tinham, né? Mas eles vão rastrear tudo que eu tô comprando e ver se eu ganho mais do que... Teve um caso em Marília, que era uma caixa de supermercado. Sim. Opa, esse eu não conheço. A caixa de supermercado, o cliente falava, ela falava, quer CPF na nota? Não quero. Ela põe o dela. E aí a Receita foi lá, puxou. Aí ela gastou 20 mil no mês, mas ela põe ganhava 20 mil nisso, põe 20 mil nisso. Muito. Aí a Receita veio e falou, e aí? Não, pior... Como é que você comprou tudo isso? Não, pior que foi o supermercado quase envolvido, né? Pensando que tinha fraude por conta do supermercado também nessa história, né? Pelo que eu me lembro. Aí deu um isso daí. Não, o pior não é isso, né? Ali era funcionária, né? E o que ela estava ganhando com isso? Ela estava ganhando o dinheiro na nota fiscal paulista. Tinha um retorno. Não, eu sei lá, mas valia a pena. Valia. Pra ela valia. Tava de graça, né? Sabor de graça. Até então. A gente vê os benefícios de um lado, né? A gente não pensa o que tá por trás. Mas essa é a preocupação que eu Você falo. sabe que essa história não aconteceu só dentro do supermercado. Imagino que não. Não, aconteceu, né? Não foi em Marília, tá, gente? Que eu saiba. Não lembro do exemplo, mas eu acho que não foi em Marília. A pessoa, quando escriturava a nota, a famosa D1 antigamente, aquelas notinhas lá, a pessoa pegava e lançava lá o CPF lá, também lançava a nota fiscal paulista. A nota, na verdade, nem lembro qual nota que era, acho que era a nota a D1, eu nem sei se era cupom fiscal, sei que o escritório de contabilidade tinha uma menina lá, que muito espertinha, fazia isso também, a mesma coisa. E aí o coitado do dono do escritório teve que ser chamado para poder explicar o inexplicável, né? Porque até então, tá sob o seu comando aqui nessa brincadeira. A contabilidade é sua, né? O responsável pelo lugar é você. E aconteceu isso. Aconteceu também desse tipo de coisa. Mas, assim, a princípio, né? Eu vou falar o meu olhar. O meu olhar é assim. A Ana, ela fala se é bom ou ruim para a empresa, mas a gente não pode falar para os dois, para a empresa, né? Eu acho que é bom. Porque na hora que eu pergunto se você quer nota fiscal, eu quero dizer o seguinte. Ela, se eu quero nota fiscal, não. Se eu quero CPF, porque a nota fiscal tem que mandar de qualquer maneira. Tem que fazer. Essa pessoa Teria. É assim. Teria. Você quer assim.
Você quer o CPF na nota? Eu não. Tá aqui, ó. Sim. O cupom tá aqui. Eu só não coloquei o CPF, mas o cupom tá aqui. Agora, você quer o CPF na nota? Não. Então tá bom. Não, cadê o cupom? Não tem. Você não quer o CPF, não tem nota. Aquela lojinha pequena, quer o CPF na nota? Não. Mas vou pagar no cartão. Aí não tira a nota. Aí paga no cartão de crédito. Aí sai. Não, gente, não, gente. Só se fosse. Esse assunto tá indo longe. Tá vendo? Tá vendo? Não, aí mas eu tava no Brasil. Mas assim, você sabe que... Não, e o pior, né? A gente tá no estado de São Paulo, né? O que acontece por aí é um pouco pior. Mas assim, existem as ferramentas que a Receita, que o Estado tem, era para ninguém brincar com isso, né? Porque as ferramentas são múltiplas. Ela falou do cartão de crédito. Aqui em Marília, né, não tem nada a ver com imposto de renda da pessoa física. Os caras vão falar, esse cara muda de assunto, mas não tem nada a ver. Eu pensei que a quantidade de hora ia ser muito grande, mas eu já fiquei pequeno. Não vai. Né? Aqui em Marília teve muito tempo atrás uma operação que chamava Operação Cartão Vermelho. Em Marília não, no estado inteiro. Né? O que era? Você pegar o valor do cartão de crédito, né, pega pela informação do cartão de crédito, quanto foi passado de cartão de crédito naquela empresa e quanto que ela declarou de faturamento. Isso causou tinha muito mais no cartão de crédito do que declarou. Sonegação, claro, né? Inclusive processo crime, dependendo se o cara não pagar. Então, e pelo Pix? Mesma coisa. Agora. Também rastreia tudo igual. Inclusive tem informações. E tem informações. Porque o povo agora tudo sim. Não anda mais com dinheiro. Não, sim, é incrível. Esses dias eu estava analisando uma conta, uma conta corrente, né? De um local aí, de uma empresa. Está doido pra falar. Não posso, pelo amor de Deus. Isso não posso. Mas assim, eu fiquei assustado com a quantidade de Pix. Então, a utilização do Pix hoje é uma coisa muito grande. É uma mudança recente. Pegou. E isso de um ano. E é uma marca. Quanto é o Pix? Acho que é de um ano pra cá. Um ano pra cá? Um pouquinho mais. Na declaração antiga, acho que não tinha. Então, assim, assim, é um negócio que hoje pegou de uma tal maneira e essa amarração Então. Tipo assim, a tua empresa começa a receber um monte de Pix ali, tá recebendo por quê? Doação, o que é? É venda. Então, assim, não tá muito, muito claro. Então, a pergunta pro supermercado, pra imagem da empresa que pede a nota fiscal, a imagem é muito boa, que é de uma empresa e tal. Se ela te dá o cupom, é melhor ainda, né? Porque só perguntar não adianta, né? Tem que te dar o cupom. E pra pessoa, ela tem que ter esse cuidado. Se realmente ela tá passando um monte de coisa no CPF dela, a mais do que ela recebe. Sim, isso daí... Embora eu falei que isso daí, o que aconteceu ali era uma fraude no Estado, né? Isso daí não foi pego pela Receita, foi uma fraude no Estado. Tá? No Estado, na Receita, eu não vi falar muita coisa de alguém pegar alguma coisa por esse motivo exato de pegar a nota em supermercado. Mas tá lá dentro do sistema. Tá lá, se quiser pegar, alguém quiser pegar, pega. É que normalmente, dependendo da situação, você vai caminhar para um indício de fraude ou não, né? Por exemplo, quando o cara vê que um cara comprou um barco, né? Tem lá um CPF de um barco lá que custou, sabia ser 2,5 milhões de reais num barco. Isso não, o cara do Estado não vai desconfiar que ele comprou aquele barco por 2,5, mas o cara da Receita vai perguntar de onde ele tirou esse dinheiro para pagar 2,5, né? Mas, basicamente, aquilo não tem problema você oferecer. E eu vejo que muita gente deixou, né? Agora está muito mais complexo, né? Parece que o rendimento nem sei se existe mais. Tá meio confuso. Está bem praticamente zero, né? Então, não está sendo tão interessante. Lá atrás foi um pouco mais interessante, mas hoje menos, né? Mas não tem problema. Isso muda de estado para estado também, né? Não, eu acho que esse benefício é só o estado de São Paulo que eu conheço. Não sei se tem outros estados. Porque tem gente de outros estados, a gente não... Né? Ah, sim. Não, isso é nosso São Paulo, isso é do estado de São Paulo. Não, mas eu acho que tem, sim. Então, outro estado deve ter. Eu acho que tem, sim. Tem, sim. Cada um deve ter suas regras. Tem a nota fiscal, por exemplo. Tem a nota fiscal paulistana, né? Que é dentro da cidade de São Paulo, que o cara pega a nota de serviço, tem benefícios para pagar o IPTU, parece, se não me engano, lá em São Paulo. Já alguém de São Paulo fala assim, pelo amor de Deus, esse cara não sabe nada. Mas eu sei que tinha, pelo menos. Então tinha, um dia teve. Isso. Tem que pesquisar, tem que saber se no seu estado existe algum tipo de coisa assim. E qual é a contrapartida para ver se vale a pena? Qual é a contrapartida? Não, mas assim, eu acho que... Em PDA? Tinha isso. Tinha um desconto em PDA. Na verdade, assim,
Se eu tenho minha renda toda regular, não tem nada para esconder. Não tem problema eu posso colocar meu CPF lá, que eu só vou ter um benefício. Exatamente. Se é grande ou pequeno, eu vou ter, né? Perfeito. Não, já foi significativo esse benefício, tá? Já. Porque empresas do Simples Nacional, quando elas adquiriam, elas tinham direito a esse benefício. Uhum. Então, tinha uma grana significativa, assim, envolvendo. Hoje, falar a verdade, eu não estou acompanhando, então eu não posso precisar mais. O que mais, Pedro? Temos aí o quê? Tem mais perguntas? A Receita Federal monitora as redes sociais? Nossa, gente, rapaz é do céu. assim. Aí o barco que vai ter. Não, aí eu acho que assim, isso daí, não estou aqui para responder pela Receita. Uhum. Eu acredito que isso aconteça, né, quando eles estão monitorando alguém mesmo por algum motivo específico. Né? Mas também tá num olhar diferenciado, não é que monitora todo mundo. Até porque a Receita não vai ficar olhando todo mundo. Mas ela monitora por outros instrumentos, né? Esses grandes bens de muito valor, tipo avião, iate, essas coisas são monitoradas, sim. Até porque não é só eu fazendo a minha declaração, tem lá outra alguém conta vendeu, né? declarando que vendeu para mim. Sim, né? Então assim, algumas coisas são monitoradas de grande volume, não tenha dúvida, né? Essa história da rede social, ela mostra tudo, né? A gente já viu um monte de reportagem mostrando os caras envolvidos em sacanagem por aí, em tudo quanto é tipo de contravenção, onde eles se expõem muito em rede social e acaba ficando. Existe. É uma coisa comum, né? De alguém ver que você tem uma moto nova e ir atrás de você. Não chega tanto. A Receita mandou uma mensagem, onde você tirou dinheiro? Você tirou pra essa moto aí. Né? Não é tão extremo assim. Tipo assim, sendo um restaurante legal, você vai falar, peraí, cara, você não ganha pra isso. Mas então, na verdade, ela não monitora as redes sociais. Ela, a partir de uma identificação, provavelmente, ele possa monitorar. Ele vai monitorar tudo da sua vida, não é rede social. Não é só rede social, É tudo que você comprou, assim, que você vendeu. Os instrumentos que se tem, eu digo assim, isso eu ia perguntar, Calil. É o cruzamento de dados, que antes parece que era uma coisa meio... hoje está cada vez mais fácil. Tá tudo... Eu digo assim, quando alguém chega no escritório, uma situação, né, vamos dizer, irregular, informal, cheio de problema, eu chego para a pessoa, me dá teu certificado digital, eu em 5, 10, vou falar 15, porque às vezes o processamento demora mais. Em 15 minutos eu posso falar da vida dele e falar o que está acontecendo com ele. E aquilo que eu vi, o fiscal consegue fazer mais rápido, porque o computador dele é mais rápido do que o meu, né? Então, ele está na central. Então, eles têm informação para tudo. E o problema todo é que ele usa quando ele quer. Eles não usam, não saem apertando tudo a todo momento, mas quando ele aperta 5 anos para trás. Isso é o suficiente para quebrar a tua vida, né? Se acabar. Então, assim, o que eu sempre aconselho, assim, gente, aquela história, né? Você edificar a tua casa em cima de uma areia que vai qualquer hora. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que é legal você crescer estruturadamente. Mas não aconteceu nada com o outro. Então, mas você é você. Você está querendo arriscar a vida da tua família, arriscar tudo. E outra também, né? Eu acho que mais que saber, vida pessoal, vida de família, né? É integridade. Quando você quer se expor, né? As coisas são muito delicadas, sabe, gente? As coisas são muito delicadas. Existem crimes, né? De sonegação. Então. A pessoa fica exposta na frente de um juiz, de um tribunal, né, vamos dizer assim. Da sociedade. Né? E ele até então, ele se julgava uma pessoa ímpar, mas ele acha que esse tipo de coisa todo mundo faz. Exatamente. E por todo mundo fazer, não vai acontecer nada. Mas não é assim, né? Você pode ficar até com dó, mas a lei ela é dura, ela é rígida, né? E se você constituiu realmente, se você guardou o dinheiro que depois você consiga vender alguma coisa para poder comprar, tudo bem, mas esse dinheiro se esvaiu, você vai achar onde para poder pagar. E aí a coisa vai ficando a cobrança vem desses 5 anos de uma vez. É assim, vou contar um episódio aqui, que tem a ver com imposto de renda, lá das épocas que a gente ia lá na 24 de dezembro, lá no Centro de Estudos. Lá a reunião que tinha dos contadores uma vez por semana. Tinha não, tem reunião e o churrasco. O que é importante é a reunião e o churrasco online? Não, o churrasco não é online, não. O churrasco é presencial. A pandemia deu uma estacionada no churrasco. Não, mas agora já voltou. Bom, mas assim, lá atrás, a gente sempre tinha a gente começou, depois a gente fala um pouquinho disso daí, porque é importante. Para mim é importante. A gente sempre discutia, falava assim, poxa vida, o cara vai fazer imposto de renda, e na hora de fazer o imposto de renda, ele vê que ele teve uma variação patrimonial,
de um ano para o outro. Tipo assim, no ano eu tinha 200 mil de bens, no outro ano eu tenho 300. Aí o que ele fazia? Pegava lá, para ser bem simplório, aumentou 100 mil meu bem. Pô, tem que falar de onde veio esse dinheiro. Aí ele chegava lá, de renda mesmo, ele só tinha 20 comprovado. E onde tá faltando 80 aqui, no mínimo, né? Eu tô fazendo uma conta bem simplória. Aí ele pegava os 80, distribuía lá, era um médico, um empresário, lá, não sei o que, tal, distribuía e jogava ali. Como serviço de advogado, serviço de médico e tal, jogava ali, de contador, para não falar que eu não falo só dos outros, né? E jogava. Passava. Ia embora, pagar o imposto que tinha que pagar, tá bonitinho, né? Aí chegou um dia um cara da Receita, que eu não sei quem é, falaram que o cara estava em Marília, o cara que fez isso, mas eu não sei quem é, graças a Deus não sei quem é. Eu sei que esse cara... porque o pessoal da Receita hoje, eles são muito bons em área de tecnologia, né? O próprio concurso da Receita existe muito disso, né? O cara montou uma amarração, fez um filtro e falou o seguinte: se esse cara se ele é médico e a função dele é médico, é contador, profissional liberal, se ele fez esse serviço para pessoa física, ele teria que ter pago de INSS X. Quanto que ele pagou? Pagou Y. Então, calcula tudo isso daí, volta 5 anos para trás, cobra tudo desse cara. Gente, isso aconteceu, eu tô para dizer que isso já aconteceu uns 10 anos atrás. Esses 10 anos atrás, o alto de inflação mínimo que tinha, que era perto, era uma casa de 50 e poucos mil. Era mais ou menos isso. Foi um crivo, porque eles não gostam de perder muito tempo com coisa pequena. Então eles já foram, vamos pegar tudo que é acima disso e vamos jogar. Era mais ou menos isso. Ou seja, é só alguém na cabeça lá pegar e falar, não, vou dar uma brincadeira. Não é bem assim que acontece, né? Mas assim, os instrumentos que eles têm, né, são inúmeros. Cada vez melhores e mais rápidos. Não, na verdade eles têm tudo, gente. Tudo. Eles não precisam de mais nada. Pouca coisa escapa. Alguém tem dinheiro no bolso? Alguém paga com cheque? Nem isso, né? Cheque apareceria. Mas tem dinheiro no bolso? Quem que usa dinheiro no bolso? Dinheiro embaixo do colchão. Não tem lugar mais disso. Todo mundo está pagando não por... Não tem mais dinheiro embaixo do colchão? Se tiver, eu não sei. Mas descobri quem tem. Mas tem aquelas camas que abrem assim, né? Poxa, eu tenho uma dessas. Será que eu... então. Mas acho que não tem nada embaixo. Só se fosse isso para conseguir. Seria... Mas de quem que ele recebeu, né? Aí tem essa também. Não. Essa questão que ele está falando é uma questão de necessidade de caixa de comprovação, né? Porque o cara tem que declarar que ele tem aquilo ali e não consegue. Mas assim, isso aconteceu lá atrás e acredito que possa acontecer a qualquer momento de novo, né? E tanto que as pessoas, depois daquele medo, ninguém mais briga com isso, né? Quer dizer, não deveria. Não. Se há 10 anos já fez isso na tecnologia. Então, quanto não evoluiu em 10 anos, né? Mas é isso. Não sei o que mais que a gente tem. Que mais? Eu não sei. Uma pergunta, acho que tem mais uma ali. Eu não sei. As declarações que a corretora ou que as empresas entregam já são suficientes? A Vitória Tainá aqui, ela tá investindo em dinheiro. Deve ser. Segunda que ela... Na verdade... essa é corretora, acho que deve ser tipo ações. XP da vida e tal. As empresas aí, tipo, vamos falar XP, que é a mais famosa, né? Normalmente as informações que eles têm uma estrutura para o investidor muito forte, né? Então, normalmente, as informações que tem são perfeitas para a gente trabalhar, né? Inclusive, hoje tem softwares que a gente consegue migrar as informações, trabalhar as migrações. Hoje as informações deles são muito precisas. Seria mais ou menos como um informe que a gente recebe. Exatamente. Só que, normalmente, eu, por exemplo, gente, é trabalhoso. Qualquer declaração que você vai fazer para quem está investindo é super trabalhosa, porque, manuseia muita coisa. Tem cara que gosta de comprar 2 ações e tem vontade de matar o cara, porque ele compra 2 hoje, compra 3 amanhã. Eu falo, cara, vou ter que cobrar um monte dessa declaração, porque realmente é trabalhoso. Você tem que montar planilhas. Mas tem algumas corretoras que já conseguem te passar uma informação um pouco melhor, né? Como se fosse um informe anual. Porque ela consegue falar, sobrou no final do ano. Legal. Né? Só que assim, o problema não é só o que sobrou, né? O problema é que o valor que a gente tem que constar lá é o valor de custo da ação, não é o valor que a ação está naquele momento. Então, a gente tem que saber trabalhar bem esse número. Mas é complexo, mas é possível, as informações são boas, né? Então, assim, as informações são suficientes? Sim, né?
Normalmente a gente trabalha, às vezes, com a nota de compra e de venda, né? Para saber, comprou, vendeu, tal, amarrou aqui e tal. Quer dizer, é tranquilo, gente. Não tem nada, não. É trabalhoso, mas são confiáveis. Mas para fazer sozinho não dá. Um trem desse. Eu acho assim, a Vitória, né? A Vitória tá indo. Ela fez 3 perguntas. Não, mas com certeza. Ela tá com certeza. Com certeza ela sabe muito mais do que eu em relação. Não, é verdade. É assim, ela só tem que amarrar, né? A prática toda que ela tem do conhecimento e conseguir entender aonde que ela coloca na declaração. Mas ela não vai ter dificuldade porque ela sabe muito mais, né? Outro dia eu recebi uma aula de um rapaz, ele era da Fundação Getúlio Vargas, ele estudou lá. Aí o menino foi me explicar uma operação dessas de bolsa, aquela que você... Meu Deus, você vende antes de comprar, é uma loucura, sabe? Eu acho muito complexo essas coisas. Aí ele chegou, e eu não vou lembrar agora exatamente o que ele fez, mas ele me deu uma explicação tão simplória, né? Isso é isso. Eu falei, fiquei assim, perplexo, né? Com a facilidade que eles têm, né? E não é porque ele era da Fundação Getúlio Vargas, não, é porque o conhecimento também, não é porque ele trabalhava no Banco Pactual, nada disso, não. Mas é que o conhecimento que eles têm e que eles pesquisam para isso, né? E até aconselho que pesquisem mesmo, né? Porque ficar brincando com o seu dinheiro para poder perder por aí, vai brincando. Por isso que a pessoa começa a comprar 2 ações aqui, 3 aqui, e quem sofre é o contador, para poder lançar lá, né? Porque ele comprou. Mas eu acho melhor ele fazer isso do que jogar o dinheiro dele fora, né? E pensando nas empresas, as empresas, elas transmitem uma declaração, né? A DIRF, todo ano. Imobiliária tem uma declaração que transmite, que é de MOB. A de MED, que é dos médicos. Então sempre tem alguma tem coisa amarrando. Isso. E tem que aí a gente pega os a financeira, né? A declaração financeira, que eu esqueci o nome, que é uma declaração que os bancos também fornecem, né? Então tudo é uma amarra violenta. Eu falo assim, gente, não é por falta de... Se alguém acha que é muito esperto, ele pode parecer muito esperto porque a Receita não quis pegar. Mas não tem nada que não seja possível pegar. Assim, pelo menos que eu lembro, tá tudo ali, tá muito à disposição, né? Então, essa do banco, por exemplo, é quando você tem lá, se você tem dinheiro em poupança, sabe aquele informe de rendimento que o banco manda para você? Ele não inventa o valor, né? Ele fez o compilado lá da sua... Ele manda de todas as pessoas que estão... Todas. Então, é a informação que ele pegou para fazer essa declaração que ele já deixa disponível para a gente pegar. É igual o demonstrativo de informe de rendimento que a gente pega da empresa que a gente trabalha, né? É a mesma coisa. Então, já tem a informação ali. Do médico tem aquela coisa do plano de saúde, por exemplo. Gente, assim, até tentando desmistificar algumas coisas, né? Então. Marido e mulher são casados. Quem paga o plano de saúde é a mulher, ou o homem, tanto faz. A mulher pagou, né? Mais poderosa. Pagou, pensando que a mulherada tá aí. Tá mais poderosa. A mulher pagou, né? Só que na hora de fazer a declaração, por uma questão estratégica, cada um vai fazer separado. A pergunta é, o homem pode usar o gasto do plano de saúde que ela pagou? Sim, pode. Pode. Não há problema nenhum. Aí a mulher não pode colocar o gasto do marido porque ele não é dependente Exatamente dela. Isso. A gente só pode colocar na declaração quem estiver dependente na declaração. Na declaração. Mas se você paga a escola para o filho não está na sua declaração, você não pode colocar. Como se você pagar, por exemplo, você paga para o seu pai o plano de saúde e o teu pai faz uma declaração, nada impede que ele declare lá mesmo que quem pagou foi ela, né? Então, você vai escolher em qual que ela... Não é nem escolher. Porque se o pai não está na minha declaração... Não. Se o pai não está, ele pode escolher se ele vai usar ou não. O valor. Mas assim, é porque o pai não é dependente dela. Né? Entendi. O pai tem uma vida própria e tem uma renda própria. Mas quem paga é ela. Ela optou por pagar, ela é boazinha. É mentira, mas assim... mas ela é boazinha, porque senão ele vai cobrar já dela. Ficar complicado. Verdade. Mas assim... Isso é uma coisa que dá muita confusão. Mas eu posso declarar, não posso declarar? Isso é uma coisa que Você só tem que aparecer em uma só, você não pode, né? Sim. Aí tá o detalhe, esse detalhe. E se o plano for meu e o meu pai tiver como dependente no meu plano? Sim. É aquele exemplo que eu falei. Não que é um plano à parte só do pai. Não. Então, o teu pai é dependente no teu plano. Só no plano. E lá na hora... Você sabe que na hora lá... Por exemplo, não vou fazer propaganda de ninguém, não. O plano de saúde vai lá e declara lá que daquele dinheiro que você pagou,
esse daqui é da Evelyn, ele... esse aqui e daqui é do pai. Entendi. Aquele valor do pai, o pai declara na declaração dele sem problema nenhum. Entendi. Entendeu? Outra, E se a pessoa já é dependente na declaração, sim, aí tranquilo, você pode jogar porque tudo você junto. vincula, viu? É. Na hora que você vai declarar o plano de saúde, você vai declarar Da plano pessoa, tal, né? Valor R$1.000, aí vai perguntar de quem que é. É do dependente tal. De quem que é? É do titular. Entendeu? Então se pergunta isso. Então é bem tranquilo. Mas é uma coisa possível que às vezes as pessoas... Assim como a escola, né? A escola fala assim, né? Que a escola é a maior injustiça que tem a escola, gente. Porque eu acho assim, o gasto com a escola é muito maior alto que o governo atribui. Né? É 3 mil e pouco que eles deixam, né? Não tem isso. É muito pequeno. É muito pequeno, gente. Onde que tem alguém gasta 3 mil numa escola particular? Né? No ano, né? No ano. É um absurdo. Em faculdade, então... Pois né? Então, assim, a gente tem algumas coisas muito injustas, né? Uma tabela que não se renova, não se corrige há muito tempo. Valores para poder descontar, né? Para poder abater, que são insignificantes aquilo que realmente é gasto. Muito insignificante, né? Não é que é pouco, é muito, né? A única coisa que você está livre para declarar são os gastos com saúde. Sim. Basicamente os gastos com saúde, que são livres para se declarar, né? Mesmo que fosse o plano de saúde, mas o gasto é ilimitado. É a única coisa que é ilimitada. Guardado. O resto tem teto. O resto tem teto. E outra coisa que é relevante é a questão da previdência privada. Né? A previdência privada tem 2 tipos, né? A VGBL e o PGBL. O PGBL é que te permite você abater, né? 12% da tua renda bruta, você pode usar. Se eu não errei, é 12. É 12. Essa aí eu não tô sabendo. Se eu errei no 12, desculpa. Mas, como é que é? O desconto do PGBL, né, da Previdência Privada. Eu acho que é 12% da renda bruta. Esse valor, no caso do... então interessa para todo mundo ter o PGBL? Não. Né? Por exemplo, o empresário, normalmente, né, ele tem a empresa e hoje, né, a maior fonte de renda dele não é o rendimento tributável, é o rendimento isento, né, que é a distribuição de lucro. Não é o Prolabore. 12%. 12, é o né? limite de 12% da renda bruta. Isso. Então, assim, tem que se entender bem o que vale e o que não vale a pena. E outra também, o que eu quero fazer com a Previdência? Sim. Eu quero fazer de longo prazo? Tudo bem. Agora, já vi, o banco forçar, pegar um PGBL em dezembro, e o cara pegar o PGBL e ter que sacar em março do ano que vem, do ano seguinte, né? O que aconteceu? O cara foi tributado no total do dinheiro que ele aplicou. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu até aconselho assim, todo mundo na hora de pensar em investir em PGBL, VGBL, se tiver um amigo contador, alguém para poder ajudar, pede ajuda. Não vai fazendo. Não vai fazendo e principalmente entender o que você quer fazer com o dinheiro. Porque assim, no PGBL, se você fizer uma coisa bem feita, eu pago muito imposto, então eu vou pegar esse imposto, eu vou investir mais ou menos esses 12%, né? Eu vou poder me aproveitar. O resto eu jogo no VGBL. Bom, aquilo ali, quando você for receber lá na frente, você não descontou aqui? Não tem milagre, você vai tributar lá na frente. Tá? Você vai tributar. Você só está postergando uma situação, mas você vai tributar. No caso do VGBL, você só tributa o rendimento. Né? Você não tributa a volta, que nem naquele caso que eu dei de exemplo. O cara pegou o PGBL, olha que situação daquele rapaz, que eu me lembro até hoje. Ele aplicou uma grana bacana, 100 mil. Ele não pôde usar nada. Por que ele não pôde usar nada praticamente? Foi quase nada. Eu não me lembro bem da história, mas foi quase nada. Por quê? Porque a renda tributada dele era pequena, a renda grande dele era isenta, ele era um empresário. Ele não usou quase nada, virou o ano, ele sacou o dinheiro inteiro, teve que pagar em cima de 100 mil. Em cima de 100 mil. Então, foi assim, foi terrível. E se fosse no VGBL? Se fosse no VGBL, ele não teria tido benefício nenhum, porém, ele só pagaria o imposto, né, só sobre o ganho. Se ele tivesse 110 mil, ele ia pagar ele ia só pagar só sobre os 10. Mas não ia ter benefício. Mas não ia ter... Quer dizer, então, assim, é muito cuidado que tem que se ter nessa situação. Porque, às vezes, mesmo pagando em cima do total, compensa por causa do benefício da declaração. Entendi.
Se for realmente abater na... Né? Igual a questão do dependente. Se o dependente tem renda, tem que declarar renda. Sim. É outra coisa. Então, e uma renda que não é comprovada, como é que faz? Se você tem um dependente que é informal e que tira lá seus 2 mil por mês, o que você faz? Então o quê? Não responde pra mim. Todo o informe do banco da pessoa que está no nome dela tem que declarar. É assim. Não compensa você por alguma coisa? Ou você eu não arriscaria. Né? Se o cara tem uma renda, né? Mesmo que seja informal, né? E eu não vejo um motivo, né? Ele tem uma vida em separado já tem uma dependência, né? Você vai declarar ele para poder... Olha bem, você vai declarar ele, vai colocar lá, imagina assim, eu vou declarar que ele é meu dependente ainda. Vamos pensar um caso, uma situação dessa. Ele é meu dependente, não tem renda que aparece para ele, vou declarar, né? Você vai se arriscar por causa de um abatimento de 2 mil e pouco? Se alguém... É difícil pegar, mas a gente sabe, né? O dia de amanhã, né? Eu falo assim, de esposa, por exemplo, marido e esposa. Né? A esposa não trabalha registrada, sei lá, faz qualquer coisa. Pode ser o caso da cabeleireira que você falou, né? Mas não tem a MEI. O que você faz com ela? Você faz uma declaração para ela e coloca um valor por mês lá? Ou você não faz a declaração, você coloca como dependente? Normalmente ninguém faz. Normalmente não faz porque justamente... E põe como dependente? Não põe. Nem como dependente? Não, porque a movimentação bancária dela, ela vai recebe por Pix. A movimentação bancária dela vai ter que aparecer na sua O correto seria não receber. Qualquer coisa que a gente falar aqui está errado. Né? A legislação não permite isso. Mal ou bem, essa história de ser autônomo, não, ele teria que receber. Teria que colocar, recebi aqui, 2 mil aqui, eu recebi de quem? Recebi de uma pessoa física tal, que seja, né? Eu recebi 2 mil por mês aqui e vou tributar daqui. Isso é o correto. Tudo que fugir disso aqui, eu vou estar falando assim, coisas de fazer coisa errada. De legal. Né? Não, eu tô perguntando porque são situações que todo mundo vive aí que não... Se você falar assim, né? Na prática é possível que alguém continue a pessoa deixando a pessoa como dependente? Sim. Tem aquela pessoa que fala, não, tem que ser meu dependente na declaração. A gente faz questão. Só que aí tem que entrar todo em movimentação. Mas assim, mas tô falando assim, nesse caso, né, Evelyn, que a pessoa não tem uma renda formal, que você vai omitir. Isso. Aí já é uma situação irregular, né? Agora, marido e mulher, devo ter igual a declaração? Não. A maioria das vezes é não. Não tem muitos casos que é sim. A não ser que ela não tenha renda mesmo, aí sim, né? Mas se ela tem renda, o melhor é trabalhar separado. Mesmo que não tenha nada comprovado. Você faz uma declaração para ela tem lá uma dessas contas de hoje aí, desses monte de banco, né? Mercado Pago, PagBank, não sei o quê. Na parte do isento? Então, aí que tá, né? Se a renda for menos que 28 mil, como é? 28? Menos 28. 559,70. Ó, 28, 559,70. Entendi. Aí ela tá como isento, mas não é dependente também. Na declaração você tem que colocar... Olha só, eu tô confuso com esse trem. Na declaração você coloca, é casado? Sim, com o CPF da esposa. Só que aí, se você não necessariamente precisa colocar ela como dependente dentro da declaração. Entendi. Se ela tem essas pontas a mais aí, mas entra na parte do isento, faz a sua declaração à parte. Por exemplo, vamos falar o caso que você colocou. Ela tem um rendimento de 2 mil vezes 2, vai dar 24 mil. 24 mil ela precisa declarar? Não. Na medida que você coloca ela junto com ele, né, essa renda informal, uma renda não conhecida e tal. Se ninguém descobrir, podia até falar, passou, não sei o que e tal. Mas o intuito não é o correto. O correto é que ela não faça declaração. Não apareça no dependente e não faça declaração. Entendi. Até porque ela não está obrigada. Né? Até porque ela não está obrigada, porque ela não recebeu mesmo os 28 mil, né? 24. Então ela não é dependente, não é porque é casado que é dependente. Exatamente. Não. Então o dependente da declaração é diferente do dependente outra coisa muito comum... Aí você deixa só os filhos e não deixa a esposa, por exemplo. Uma outra coisa muito comum é... Porque quanto abate do dependente? Eu não sei. É muito pouco. Muito pouco. 189 alguma coisa. Então não vale... 12, então não valeria, entre aspas, muitas vezes, o crime aí.
Não valeria a pena. Entendi. Tá? É isso que eu queria entender. Tem gente que põe como dependente o pai, a mãe, aí recebe aposentadoria. Você tem que colocar a aposentadoria na sua declaração. Sim. Quando a aposentadoria é isenta, tudo bem. Mas se a aposentadoria não é isenta, por exemplo... Porque também tem faixa de valor. Tem. Porque acima de 65 anos, você tem uma faixa que é isenta. Então, tem muitos pais aí que ganham um salário mínimo, né? Então, é um valor baixo. É isento, porque tem mais de 65 anos, aí você coloca como dependente. Ele normalmente está sob sua dependência mesmo, né? Sim. Acontece muito disso daí. Mas né? você tem que pôr esse valor lá. Aí você vai colocar, você vai declarar no isento, que é rendimento recebido pelo dependente na categoria isento. Mas se for tributado, normalmente não vai compensar. Né? Normalmente não vai compensar colocar junto. Olha só. É muito detalhe. Se a gente ficar aqui 4 horas, nós vamos encontrar. Não, vai. Tudo. Assim, provavelmente a gente esqueceu muita coisa, né? Porque a gente falou um pouco do ganho de capital, que eu acho que foi importante, né? Não deu tempo nem da gente comer o negocinho. Tô de regime. Gordo, difícil gordo falar que tá de regime, ninguém acredita. Eu saio da academia, a pessoa fala assim, onde você se lavou? Onde você se molhou? Poxa vida, pô, valoriza, cara. Pô, meu, valoriza. Os caras são maldosos. Mas, assim, um outro detalhe, né, que eu falei que eu gostaria muito de citar aqui, gente, para quem faz a declaração no modelo completo, né? Então, a gente nem falou muito, né? É verdade. Tem o modelo simplificado e o modelo completo. Aquela escolha lá no cantinho, lá no final, né? O modelo, então, a gente pode entrar naquela conversa, né? Porque a gente conversou tanto antes. Nós fizemos metade do podcast antes de começar. Então, na história que eu falo para desmistificar aquela história. Eu posso retificar a declaração? Posso. Pode. Né? O grande problema é a opção que você faz entre modelo completo e modelo simplificado. Hoje não se chama de completo, eles chamam de declaração de ajuste, né? Mas que era o antigo modelo completo. Antigamente a gente fazia num papel azul. Até o cara falou assim, tem um amigo meu contemporâneo que falou, Calil, quando você for lá, você fala o que você fazia quando você batia a máquina da declaração. Eu falei, não, isso é muito traumático, porque era muito difícil, né? Se hoje a gente acha que é difícil, imagina antes. Mas, assim, o grande perigo de entregar a declaração, né? Tipo assim, eu posso entregar a declaração para retificar depois? Aquela história que a própria Receita... Entrega depois. Tá, isso é possível. A única coisa é que você tem que ter a consciência plena de qual modelo que você tem que usar, qual formulário, né? Formulário é antigamente. Qual modelo que você quer usar, se é o simplificado, você pode retificar, mas dentro do mesmo modelo apenas. Sim. Não pode mudar o modelo. Dentro do período, por exemplo, hoje, nós estamos no dia março, sei lá, não sei que dia de março. Bom, eu nunca sei que dia que eu tô. Não, é dia 18 hoje, eu tô sabendo. Se você for gravar para amanhã, ferrou. Não, nós vamos publicar depois. Tá velho esse negócio aí. Então depois você corta. Ô Pedro, corta a data aí. Corta a data. Saber. Nós estamos em março, aqui em meados de março, né? E vamos imaginar que eu entrego uma declaração no modelo simplificado agora, né? E aí eu percebo, antes de fechar o período de 30 de abril, que o correto era o completo. Eu consigo corrigir esse momento, eu consigo. Enquanto está aberto. Enquanto está dentro do prazo legal. Passou do dia 30 de abril, eu não consigo mais fazer. Vai ser só simplificado. Então, eu acho que isso é para desmistificar essa história. Posso retificar depois? Pode, mas tenha consciência de qual o modelo que você vai escolher. Você não pode retificar depois. A outra coisa, gente, que eu falei que era importante, se eu achar outra coisa importante, depois vocês vão cortando. Precisar. Não, tem muita coisa importante aí, não vamos ficar até... Uma coisa muito importante para as cidades, né? Para as crianças, para as entidades, legal. que é a destinação, né, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A cidade de Marília, especificamente, ela está toda regular em relação a isso. Outras cidades também têm, né, porque o alcance seu é grande, mas tem diversas cidades que têm. Quando você vai... essa destinação, a gente costuma falar que não é doação, porque não é um dinheiro teu, é um dinheiro do próprio governo que você vai destinar para... Você não está doando dinheiro. Você não está doando, você simplesmente está... A parte que você ia pagar de imposto, você vai destinar para o fundo da criança ou o fundo do idoso. Eu estou falando de Marília, que a gente só tem, por enquanto, legalizado, salvo engano, só o fundo da criança. Cada cidade vai ter o seu Pode mecanismo. ter o fundo da criança ou de idoso. Né? Quanto que eu posso destinar?
eu posso destinar 6%, porém eu tinha que destinar 3% até o final do ano, através de uma destinação direta, que é um pagamento direto profundo, né? Ou agora eu só posso doar 3%, certo? Que é a metade. Então esses 3% que até o final do ano era no ano passado. Tipo assim, eu posso doar 6. Certo. 3 tinha que ser no ano passado e 3 agora. Ou como eu não declaro, como supostamente eu não doei os outros 3 lá, eu vou doar só 3 agora, que é o que é possível. Tá. Né? Nem vou falar detalhes de como funciona em Marília, que não é importante, porque até porque a gente fala para mais cada um na sua cidade dele. Na hora que você vai fazer a destinação no campo certo de doação, através direto na declaração, né, da destinação, lá vai ter um campo que você vai escolher, vai colocar se é idoso ou criança, aí você vai abrir um campo lá, vai aparecer qual fundo que você vai doar, se é de Marília, se é de Bauru, né, se é de São Paulo, de onde que é. Então ali você faz o seu destino, vai ser emitido um DARF, né, e aí vem aquela situação que eu falei. Destinar quando você tem que pagar é muito simples, né? Em vez de eu pagar para o governo, eu pago uma parte para o governo e outra parte eu destino para o fundo. Agora, altruísmo é se você tiver que restituir e quiser fazer a destinação. Mas eu posso? Sim. Por quê? Os 3% não é sobre o imposto a pagar. Os 3% é sobre o imposto devido. Então, supondo aí que você tenha 10 mil de imposto devido e você tenha 15 mil de imposto retido, você iria receber 5 mil de restituição. Nos 10 mil, eu posso doar R$300. 10 mil vezes 3%, R$300. Eu fazendo você vê que a gente sempre fala doação, acaba falando. Se eu destinar esses 300, ele mais ou menos se soma ao valor retido meu que eu tinha, e aí, em vez de você só ter 5 mil para restituir, você vai ter 5.300. Por que eu falo que aí tem um pouco de altruísmo? É que você vai antecipar uma coisa agora que você vai receber lá na frente. Mas você vai receber com taxa Selic e tudo. Então, assim, não é uma coisa assim... Para quem pode, eu digo, faça essa destinação, porque qualquer cidade por aí, eu acho que em todas, não tem maior ou menor, o que a gente vê? É a feira da sobremesa da entidade tal, o bazar da bichincha da entidade tal, para poder se manter, o esforço que ele tem para se manter. Sendo que a própria Receita falou, pessoal, pelo amor de Deus, deixa o dinheiro na tua cidade, eu não quero esse dinheiro não, esse dinheiro é para ficar aí. Dá um pouquinho para ir. Porque esse dinheiro volta de outra forma, até volta, mas todos nós sabemos o meio burocrático que ela volta. Difícil, né? É por emenda parlamentar, é por destinação, não sei o quê, assim tudo demora. Esse é direto. Eu vou até falar um pouco de como que funciona isso, né, na nossa cidade. Existe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e tem toda, né, uma entidade extremamente séria, a gente não tem nada de imperfeito nas entidades, né, elas são muito sérias, né, são um grupo de pessoas altruístas que trabalham nas entidades. Então, assim, elas, através de projetos que o dinheiro é destinado para cada entidade, né, não é uma entidade que eles saem doando simplesmente para fundo perdido, não. A destinação é feita, né, para as entidades de acordo com os projetos. Projeto de educação, de complemento de educação, projeto de esportes, Então, é assim que as coisas acontecem. Então, eu diria assim, podem confiar, podem destinar, que vocês só vão estar fazendo um bem com o dinheiro que é do próprio fisco, que não é nosso também, mas que você vai ter uma destinação muito mais direta e rápida. Né? Legal, boa dica, boa dica. Você, quando tiver encerrando lá a sua declaração, né? E na dúvida, né, gente, independente de você estar fazendo sozinho na sua casa, se tiver alguma dúvida, liga para o amigo contador, né? Eu já vou deixar o meu telefone, não ligar para mim, pelo amor de Deus. Mas assim, liga para o amigo contador, ou liga no Conselho Municipal da sua cidade, vê as informações, sempre vai ter alguém para te ajudar, né? Para ver como funciona a maneira. Agora, a destinação é muito simples, porque a destinação é feita através de DARF, né? No final do ano, não. É uma destinação feita através de um boleto, no nosso caso de Marília, a gente tem um site, você vai lá, fala quando você quer doar. Então, agora, na hora que você emite lá o final, você encerrou, sai uma parte para você pagar para a Receita e uma parte para exatamente isso. E se você tem a restituir, você só gera o DARF, você paga. E vai restituir um pouco a mais depois. É isso. Você vai ganhar mais. Vai restituir a mais lá na frente, porque você antecipou, né, antecipou aquilo que você poderia fazer
como que eu falei, eu não gosto de falar doação, destinação. Então você destinou aquilo que você podia e, consequentemente, como você já tinha restituir, a tua restituição vai ser a maior. Legal. Isso é legal. Calil, eu tô muito feliz assim, com essas explicações. Eu acho que ajudou muita gente. Tenho certeza que a galera vai participar e vai falar que ajudou demais, porque são temas que todos os anos se repetem, sim, mas que as pessoas ainda mantêm as dúvidas. Então, sempre que a gente falar, todas as vezes que a gente comentar sobre isso, ainda vai ficar alguma coisinha. Eu acho que você esclareceu muitas coisas. Na verdade, assim, a gente nem se preparou, né? Realmente o legal disso aqui é que não é preparado mesmo. Eu acho que o bom disso é isso. Até gostei, porque uma vez me chamaram e eu acabei meio fugindo. E fugir não foi bem isso, não. Mas assim, e realmente é uma forma, né, de bate-papo bem interessante. E eu tentei passar, assim, o que eu lembrei, né? É isso, mas é isso. De repente, provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa que seria importante ser falado, né? Mas, um detalhe, acho que muito importante e diferenciado a partir desse momento que a gente viveu em 2021 e que provavelmente nós estamos vivendo em 2022 e não sei se não vai chegar em 2023. Uma coisa que não acontecia. Quem ganhava dinheiro na venda de carro? Já era para terminar. É verdade. Ninguém ganhava dinheiro na venda de carro. Não, porque você comprava um carro por 50 mil, chegava daqui um ano, ele só perdia. Só perdia. Verdade. E o que aconteceu? Todo mundo acho que já presenciou isso. Verdade. A gente comprou carro e vendeu depois de 1 ano e meio com valor superior. E aí, gente, é ganho de capital. E se o carro for até 35 mil, tá bonito. Né? Porque até 35 mil é bem de pequeno valor. Mas passou disso, aí a gente está falando de pagamento de ganho de capital. O cara comprou por 40, agora ele vendeu por 48. Ele vai ter que pagar sobre os 8. 15% sobre os 8 mil. Isso é uma coisa que está acontecendo e muito. E não declarar isso. E não declarar isso, aí já é um nível de risco. Né? Mas é uma coisa que eu não sei onde que eu vi isso daí chamando atenção e a gente percebeu. Ninguém estava acostumado mais. Ninguém estava acostumado. Isso daí não existia. Só desvalorizado. Isso daí era ilusório. Na área das empresas, assim, existe uma legislação específica que isso acontecia, né? Por conta de uma legislação que eu acho até em muitos tempos injusta, mas acontecia. Mas no caso da pessoa física, isso não acontecia. Mas agora é muito comum. Verdade. É muito comum. Nunca se viu as pessoas viverem de venda de carros usados da forma que está. Né? E não é só uma situação, não. São diversas situações que estão se apresentando onde o cara está tendo ganho. E ganhos, dependendo do tamanho do carro, significativos. Os carros, tipo, como fala? Os utilitários, eles estão... Ninguém acha utilitário para comprar e o cara sai comprando utilitário e pagando valores. Você comprar um carro de um ano para o outro e ganhar 10 mil, quer dizer, quando que você pensava numa coisa dessa? Eu não estou falando de um carro pesado. Um carro pesado é perigoso. Né? Uma caminhonete diferenciada, tal. Ganhar 40 mil. É bem possível que a pessoa ganhe valores bem significativos. Então, isso é uma outra coisa que ninguém estava acostumado, que ninguém está atento e está acontecendo. Não estava colocando na conta. Não estava colocando na conta. Isso daí a pessoa vai chorar agora, porque ele gostou na hora dele ganhar, mas agora ele vai chorar um pouco. Bacana. Muito bom, Evelyn. O que você me diz aí? Tá satisfeita? Então, até, né, gente, para agradecer até e finalizar, porque a Evelyn acabou tocando. Aliás, eu toquei, a Evelyn também. A gente pertence, né, à Casa do Contabilista, isso. Né? A gente é membro da Associação dos Contabilistas, dos Sindicatos Contabilistas, do SESCOM, né? Que nem eu falei, a gente vivencia desde 1999 um centro de estudos, né? Esse centro de estudos, por muito tempo, a gente foi muito atuante todas as quartas-feiras. Hoje a gente não está conseguindo fazer toda quarta-feira, até porque toda a história da pandemia, a gente conseguiu fazer algumas usando a plataforma do Meet, online, funcionou bem. As pessoas se acostumaram muito. A gente está difícil para trazer as pessoas no presencial. Esse é o problema, né? Está difícil para trazer as pessoas no presencial. A gente está forçando a barra, às vezes. Nem com churrasco a gente está conseguindo. Né? Mas, assim, é um trabalho, né, de muito tempo, de dedicação. Legal. E um outro trabalho, até pensando aqui, né, na questão das faculdades, né?
de contábeis, e aí eu não falo só da católica, eu falo de todas, porque a nossa briga é por todas. A nossa briga é pela contabilidade. Claro. E a gente já passou momentos muito difíceis. Lá atrás, acho que a Evelyn já viu falar isso, era muito duro a gente entrar numa classe de contábeis com muito pouco aluno. E o que eu diria aqui, que eu acho que é importante, a empregabilidade do curso de ciências contábeis é fora da linha. É absurdo. É fora da linha, é fora da curva, certo? Então, hoje a gente está se estapeando quase para conseguir um estagiário. O cara que está no primeiro ano, você já pega mas ele. é assim mesmo. Tem um escritório que tá ligando toda semana para mim, mas eu já divulguei, gente, falou que os alunos, está todo mundo empregado, não tem estágio. Gente, é uma coisa assim, né? Eu falo, a empregabilidade do curso de ciências contábeis é muito interessante. E outra, eu até fizemos uma carta agora apoiando até o Devisat no sentido de manter o curso técnico, que é uma entrada, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem a grana para pagar no primeiro momento. Embora hoje tem tantas coisas fáceis, o custo já caiu bastante, mas acontece isso. A pessoa às vezes quer passar por um técnico antes, mesmo que o técnico não dê a credencial de antigamente, mas te dá uma base, né? Sim. E o que eu falo assim, o curso de contábeis, independente de você migrar para a área contábil num escritório ou até numa empresa, ele te abre tantos campos, né? Que a gente está cansado de ver o cara que é CEO de uma empresa, que era o contador da empresa, o cara que é superintendente, né, de uma outra entidade, de terceiro setor de potencial da cidade, é contador. Te faz pensar de uma outra forma. Então, assim, se é defensor perpétuo do curso de contabilidade, sim, a gente já sofreu muito. E a gente teve, num determinado momento, um crescimento significativo. E eu sinto que a gente também teve uma perda significativa em algum momento. Então, o que eu digo, né, para as pessoas que estão fazendo para ela se manter, né? E estudar cada vez mais, procurar o conhecimento, inclusive os nossos centros de estudos, que as pessoas acompanham através do Facebook, do Instagram da Casa do Contabilista, para ver os eventos que a gente provoca, né? Inclusive, a gente fica à disposição para também realizar eventos, né, em parceria, né, dentro do possível a gente conseguir realizar, porque não tem, eu acredito, um curso que dê mais empregabilidade hoje do que o curso de ciências contábeis. Sim. Eu posso, praticamente, se eu pudesse garantir, esse dia um menino foi me procurar, eu falei, cara, é difícil te colocar no mercado, e o caminho do estágio é um caminho muito importante, né? Francisco, vou te falar uma coisa, 95% dos meus funcionários de hoje vieram através do estágio. Olha. Eu não costumo contratar, né, funcionários formados, é muito difícil. Eu tenho exceções? Tenho. Mas é difícil eu contratar funcionário formado. Eu prefiro formar meu funcionário, então eu formar através do estágio. Então, para mim, o estágio é a melhor porta de entrada. E digo também para os alunos, o que acontece, que eu sempre falo, alguns alunos, eles acabam tendo uma situação, e eu até entendo, um pouco mais segura não, um pouco mais interessante do ponto de vista financeiro, por estar trabalhando, às vezes, num comércio, num lugar ou outro. Que não é a área dele. Que não é a área dele. E ele está ganhando uma grana. Sim. Eu digo o seguinte, se a família puder apoiar... Aposte no estágio. Aposte no estágio. Sim. Eu tenho resultados, assim, números dentro do meu próprio escritório, sabe? De pessoas que abandonaram muitas coisas para estagiar e que hoje não se arrependem, porque hoje são profissionais de primeiro nível. Né? Eu falo que isso eu não tenho que falar só para o aluno. Eu tenho que falar para o aluno, que tem hora que vai ter que abrir mão de tomar uma cerveja mais cara para tomar uma mais barata, não vou deixar de tomar. Né? Mas eu falo com os pais também, que às vezes tem que dar um apoio, porque o resultado volta muito rápido, gente. Volta muito rápido. Um aninho de estágio, às vezes, um ano e meio, já depende da pessoa, já é efetiva. Depende do perfil. Tem um que vai ficar 2 anos estagiando, vai. Mas tem um que vai ficar 1 ano e meio, vai. Tem um que vai ser disputado, que 1 ano ele já vai, pronto. E tem outro que você fala, não, deixa eu registrar logo esse cara aqui, antes de perder ele, porque estão brigando por ele. O mercado. Estão brigando por estagiários meus hoje, as pessoas começam a mandar, né, os recadinhos da vida, e eu tenho que ficar segurando. Então, assim, nós estamos no momento, e assim, você fala, pô, Calil, né, mas quer dizer, tá faltando estagiário? Não. Tá faltando profissional. Isso é uma cadeia. Se eu tô falando que tá faltando estagiário, o profissional tá faltando mais ainda. Todo dia eu tenho pedido. É que você já saiu do profissional e foi pro estagiário, porque já não tem como opção, né?
E não tem. Então, assim, a mensagem, né, é que para quem estiver ouvindo, que está fazendo curso de contabilidade, para se manter sabendo que as opções de estágio são enormes. Eu estou falando para o estudante. Sim. E a migração para a efetivação é muito rápida. Legal. Né? Então, acho que se eu pudesse... E para aquele que puder estar ouvindo, que não tem nada a ver com contabilidade, e que tiver um filho tal, por favor, indique para a classe contábil, que nós estamos desesperados, precisando de gente. E na verdade, não seria, tipo assim, como fala? Egoísta da parte da gente, falar, pô, mas o que vocês querem para ter mão de obra para você? Não, para. É que isso é crescimento claro. É você apostar em pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, se o empresário conseguisse entender o papel que ele tem na sociedade e como ele muda a vida das pessoas, ele parava de reclamar, ele tentava apostar mais no funcionário, sabia que sem funcionário, sem os empregados, os colaboradores, ninguém consegue fazer nada, nunca vi ninguém conseguir crescer sozinho. As empresas são as pessoas que estão nela, né? Exatamente, é muito mais do que qualquer coisa, né? E eu acho isso primordial, que as pessoas mudem a cabeça. Para com essa... Tem hora que eu fico vendo assim, pessoas que foram empregadas uma vida inteira e de repente tem um olhar tão crítico em relação à colaboração, querendo só reclamar. Pô, investe no crescimento, investe na melhoria, dá a melhor condição para ele, faça tudo. Se não der certo, aí tudo bem. Mas assim, aposte que as pessoas possam melhorar. Cada um tem seu tempo, tem uns que demoram um pouco mais, tem uns que demoram um pouco menos. Mas se puder passar uma mensagem essa, maravilha. Gente, acreditem aí que as possibilidades na área contábil são muito grandes. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, galera, fiquem atentos aí. E a gente sempre fala que a empregabilidade da contábeis é o discurso que ele fala, a gente faz aqui toda hora, né? Sim. O cara entrou na faculdade de contábeis e já está brigando por ele. É uma coisa incrível. Muito bacana. E já pode fazer estágio a partir do momento que já ficou regular. Sim, ficou matriculado, já pode estagiar. Não precisa esperar. Olha, na verdade, já cheguei a acontecer de ficar esperando só fazer matrícula. A pessoa da faculdade fica até assustada. Fala, pô, você não deixou nem cair o cheque da pessoa. Mas é isso. Obrigado, Calil. Obrigado a vocês pela oportunidade, foi muito legal, né? Eu acho que se tiver outra oportunidade para tratar de outros assuntos, vamos, né? Vamos sim. Eu pensei em alguns já. Se tiver, tem muitos assuntos às vezes que são interessantes, né? E também até trazer outras pessoas, outros profissionais aqui, né? Fazer uma mesa maior. Uma mesa maior legal. Também, não, é interessante sim. Tem mais assuntos aí, de repente, interessantes, né? E que a gente possa estar conversando e batendo papo e passando a mensagem para quem precisar. Maravilha. Obrigado, Evelyn. Obrigada, Chico. Obrigada, Calil, por aceitar o convite, né? E obrigada a todo mundo. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.